O sucessor do Nintendo Switch, famoso Nintendo Switch 2, pode ser revelado em março de 2024, mas calma, porque isso é um rumor. E apesar de forte, não tome como verdade, deixa eu explicar. Além disso, o presidente da Nintendo responde sobre Palworld, completamente inesperado. E a Nintendo diz que vai oferecer propostas únicas para a transição da nova geração. Vou explicar tudo isso e muito mais para vocês no Coelho News de hoje, meus amigos. O nosso quadro de terça, quinta e sábado, aqui no canal Coelho no Japão, onde você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo Nintendo. Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão e ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E antes de começar, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Easy Games, galera. Eles são especialistas em Nintendo, eles têm também PlayStation e Xbox por excelentes preços e eles são uma loja oficial da Nintendo no Brasil, parceira oficial. Isso significa que lá vocês vão encontrar pelo menor preço as mídias físicas nacionais, os consoles como Nintendo Switch OLED, acessórios oficiais caso você esteja procurando. E aqui tem vários dos acessórios e é difícil achar Joy-Con por bons preços e lá eles têm todas as cores disponíveis. Além das edições de colecionador também de Nintendo Switch, inclusive o bundle exclusivo brasileiro do Nintendo Switch OLED versão especial Super Smash Bros. Ultimate que vem com o jogo. Uma coisa muito legal da Easy Games que muita gente me pergunta, cara, onde conseguir amiibos? Eles estão com uma seleção enorme de diferentes amiibos para poder comprar aqui no Brasil e com o desconto Amiibo CJ você consegue R$10 de desconto. Anota aí, vai pegar um amiibo, dá uma olhadinha lá na Easy Games, vê se eles têm o que você quer e usa o cupom AMIIBOCJ. Eles têm uma variedade grande, mas também o número de peças é limitado, porque são produtos difíceis de conseguir aqui no Brasil. Então vocês estão vendo que o amiibo do Noah e da Mio está indisponível. Pois é, quem me segue nas redes sabe que eu compartilhei isso recentemente e eu comprei esses aqui. Eles só tinham 2 unidades, um de vocês comprou e o outro quem levou fui eu. Então tá aí, ó, ficou disponível. Tá querendo um amiibo diferente? Dá uma olhada na Easy Games. O outro diferencial da loja é o atendimento deles por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. É muito fácil de falar com eles, tirar dúvidas, pedir uma recomendação e garantir o seu produto. Todos os produtos têm estoque na loja, o envio é super rápido e chega na sua casa em tempo recorde, galera. Então tá querendo o Nintendo Switch? Quer ver os jogos, mídia digital nacional a excelentes preços? Dá uma olhada na Easy Games, parceiro oficial Nintendo no Brasil. O link deles está aqui na descrição. Valeu, Easy! E agora bora pras notícias. Bomba bombástica, galera! O site Universo Nintendo, mais uma vez por fontes próprias, soltou esse rumor aqui que pegou todo mundo de surpresa, onde o sucessor do Nintendo Switch deve ser revelado em março. O Felipe Necro, criador do site Universo Nintendo, tem sido referenciado aí pela GameXplain e por vários outros sites pelos rumores que vem acontecendo em relação à Nintendo aqui. Esse aqui me dá um pouco de medo porque eu particularmente duvido, cara. Mas essa informação aqui foi corroborada aqui pelo Nate Drake também, que é um insider conhecido com boa precisão em relação às informações sobre os planos da Nintendo e que corroborou isso aqui que ele disse. Então assim, tudo que eu vou falar aqui, galera, é rumor. Então por favor, levem em consideração que os planos podem mudar, pode acontecer algo completamente diferente e eu particularmente estava com a expectativa disso mais pro final do ano, depois ali da metade do ano. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a matéria aqui do Universo Nintendo está dizendo. Em um episódio mais recente do seu podcast, Nate Drake, o insider bastante conhecido, afirmou que espera pela revelação do sucessor do Nintendo Switch em algum momento durante o mês de março de 2024, também conhecido como mês que vem. Necrolip, editor-chefe aqui do Universo Nintendo, entrou em contato com suas fontes próprias que corroboraram esse report, ou melhor, esse rumor feito pelo Nate Drake sobre março, adicionando ainda, agora quem diz isso são as fontes próprias ali do Universo Nintendo, que múltiplas companhias ou desenvolvedoras ou editoras parceiras da Nintendo estavam se preparando para anunciar os seus projetos e que diversas lojas do varejo estão se movimentando para preparar o início das pré-vendas do sistema. Boom! Isso aqui é bomba bombástica se for verdade, cara. Eu particularmente não sei, mano, até porque a gente tem o jogo da Princess Peach Showtime para ser lançado no mesmo mês, em março, e possivelmente, cara, normalmente acontece uma Nintendo Direct em fevereiro. Se vai ser uma Nintendo Direct completa, se vai ser uma Nintendo Direct focada apenas nos jogos de third parties, a gente não sabe ainda, né? A expectativa, também rumor, é que a Nintendo Direct aconteça na semana que vem, no dia 15, que foi um rumor também trazido aqui pelo Necrolip do Universo Nintendo. Ainda não sabemos se de fato vai acontecer, estamos esperando aí, né? Aí vamos ver, se por acaso não for uma Nintendo Direct geral da Nintendo, se for uma Direct Partner Showcase, né? Que apenas as
publicadoras parceiras da Nintendo estão fazendo anúncios, aí a pulga atrás da orelha começa realmente a cutucar, cara, porque, como eu falei pra vocês, depois de Princess Peach Showtime, a gente não tem data de absolutamente nada da Nintendo. A gente sabe que eles vão lançar o Luigi's Mansion 2 HD, ainda não sabemos quando. A gente sabe que eles vão lançar o remake do Paper Mario The Thousand Year Door, ainda não sabemos quando. E que eles vão lançar também o Metroid Prime 4, que também não sabemos quando. Então a expectativa é que a Nintendo em breve revele essas datas, pelo menos até março. E se eles não forem revelar isso numa Nintendo Direct, bom, talvez tenha algum outro motivo, e talvez esse outro motivo seja justamente isso aqui. O que me deixa meio nervoso, cara, é que já tá em março. É mês que vem, sabe? Mas pelo menos isso cada vez indica mais que a Nintendo vai continuar focando no Nintendo Switch, e o próprio presidente da Nintendo, que daqui a pouco eu explico pra vocês, falou bastante, mais uma vez ali, em outras palavras, deu outros detalhes sobre a transição, que o Nintendo Switch vai continuar sendo foco, que ele vai continuar dando suporte, né? E se a Nintendo anunciar que um sucessor em março, ou melhor, eles estão falando aqui de anúncio e não de lançamento, tá bom? Anúncio. Seria cedo demais, ainda mais considerando que o próprio Nintendo Switch ainda tá com vendas muito altas e eles não vão abandonar essas vendas. Então, provavelmente, se por acaso isso for verdade, esse anúncio acabar acontecendo, vai ser mais uma prova de que a Nintendo realmente vai continuar com os dois videogames no mercado, dando ainda muito suporte pro Nintendo Switch, né? Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, tá aqui escrito rumor. Lembre-se que as informações descritas nessa matéria são frutos de especulações, não as leve ou compartilhe como um fato. Então assim, não tomem decisões baseadas apenas em rumores. Sobre isso, olha o que o presidente da Nintendo essa semana comentou. Em relação a novos hardwares, estamos constantemente pesquisando e desenvolvendo novos hardwares e softwares, mas não há nada que possamos dizer. Além disso, como eu mencionei anteriormente, recentemente surgiram artigos e especulações publicados na internet que parecem ser informações publicadas pela empresa. Porém, informações que não foram divulgadas oficialmente pela empresa podem enganar clientes e investidores. Gostaríamos que vocês lessem as informações que enviamos em nosso site oficial e nas redes sociais e tomassem a decisão adequada. Até o presidente da Nintendo aqui está preocupado que as pessoas vão acabar acreditando demais em todo tipo de rumor, que pode ser que não seja verdadeiro, ou pode ser que a Nintendo mude os seus planos. E como eu sempre falo pra vocês, cara, rumor é algo muito legal pra gente especular, pra gente conversar sobre. Afinal de contas, a gente gosta de videogame e a gente quer saber ou tentar descobrir mais ou menos o que vai acontecer, e muitas vezes esses vazamentos eles acabam se tornando realidade. Tanto que esse da Nintendo Direct aí, vamos ver, né? Semana que vem a gente já vai descobrir. Mas não deixam de ser rumores. De qualquer forma, o que vocês acham disso? Vocês acham cedo demais? Se eles anunciassem em março, bom, abril, maio e junho, 3 meses depois, tem aquele período da E3, né? Que acabou a E3, mas sempre aquele período de junho ali com os anúncios de videogame. Então não sei, alguns poderiam argumentar que é uma estratégia que faz sentido. A Nintendo anunciar agora e depois, 3 meses depois, colocar na mão das pessoas para elas poderem testar nesses grandes eventos, como Gamescom, que vai acontecer em junho, inclusive aqui na América Latina, vai ser em São Paulo. Sei lá, mano, não sei se eu acredito muito nisso não. Eu acho que faz muito mais sentido um anúncio mais pra julho ali e um lançamento mais pra meados de outubro. Mas o que vocês acham disso? Deixa pra mim aqui nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Agora uma outra coisa que o presidente da Nintendo falou, cara, e que foi noticiado até pelo Terra e tá saindo em todos os maiores portais, porque foi muito inesperado, foi em relação a Palworld. Olha isso. Presidente da Nintendo se manifesta sobre Palworld. Presidente da Nintendo é questionado sobre Palworld. Presidente da Nintendo promete combater plágio. Pois é, cara. Shuntaro Furukawa, o atual presidente da Nintendo, pessoalmente respondeu sobre isso no último relatório financeiro, respondendo algumas perguntas dos investidores, que, como eu falei pra vocês, cara, não é só coisa dos fãs, a indústria inteira tá querendo saber o que eles vão fazer com isso, e é um ponto de preocupação também pros investidores. Então a empresa, cara, ter se posicionado ali no passado, a Pokémon Company ter falado sobre isso, não significa que o jogo vai ser processado, que eles vão derrubar o jogo, ou com nada disso. E que lembrando, as pessoas estão questionando ou com medo de o jogo ser processado, ou achando que isso vai acontecer, pelo motivo que o próprio The Enemy coloca aqui na matéria deles. O sucesso do jogo veio também pelas semelhanças com Pokémon, né? Tanto que o pessoal chama de Pokémon com armas. Apesar da gameplay em si ser muito mais uma cópia, assim, muito mais parecido com Ark, ou com o jogo
jogo do Conan tem vários bichinhos ali que parecem muito com Pokémon, o que levantou acusações de plágio e tudo mais, né? Então é por isso que as pessoas têm essa expectativa e é por isso que até os investidores têm essa expectativa ou essa dúvida, né? E é por isso que é importante a empresa se posicionar para responder logo essas perguntas, né? E aí, depois daquela mensagem da Pokémon Company, o que o presidente da Nintendo falou em relação a isso? Olha só, conforme divulgado pela Reuters, o presidente Shuntaro Furukawa foi indagado a respeito da situação envolvendo Palworld durante a reunião realizada após a divulgação dos últimos resultados financeiros da empresa, que colocam o Nintendo Switch como o maior console de todos os tempos no Japão. E o presidente da Nintendo falou o seguinte: tomaremos as medidas adequadas contra aqueles que infringem os nossos direitos de propriedade intelectual. A jogabilidade de Palworld é bastante diferente daquela encontrada na franquia da Nintendo, mas as similaridades entre os monstros do jogo e os Pokémon levantaram um debate, com alguns acreditando que houve plágio. Na matéria do Tecmundo eles explicam: no comunicado da Pokémon Company eles dizem que eles receberam muitos questionamentos sobre um jogo de outra companhia lançado em janeiro de 2024, e isso continua acontecendo agora na reunião de investidores, e mais uma vez a Nintendo não menciona o nome do jogo. O presidente da Nintendo simplesmente falou que eles vão tomar medidas adequadas contra aqueles que infringem os nossos direitos de propriedade intelectual, que foi justamente o que a Nintendo fez. Eles derrubaram, né, o jogo Pokézoo, eles contestaram, né, os direitos autorais ali, eles derrubaram esse jogo. Então assim, cara, na verdade, o fato deles não mencionarem o nome do jogo, o fato deles não terem tomado nenhuma atitude ainda, porque olha só, o CEO da Pocket Pair, né, que é o estúdio que faz o Palworld, ele declarou a um site japonês que outras empresas ainda não haviam tomado medidas legais contra o estúdio. Eu acho muito interessante a frase, né? Outras empresas ainda não tomaram medidas legais contra o nosso estúdio aqui da Pocket Pair. E provavelmente isso nem vai acontecer, né? Porque apesar de muito parecidos, eles são diferentes o suficiente, ia ser uma briga legal muito grande. Eu já expliquei bastante sobre isso aqui em outros vídeos no canal, mas é curioso, né? Tanto o CEO da Pocket Pair tá declarando que não, ninguém tá processando a gente aqui ainda, quanto a Pokémon Company e o próprio presidente da Nintendo falando sobre isso, cara. Isso só mostra a força gigantesca de Palworld, que realmente tomou o mundo. A gente viu que as vendas ali de Pokémon Scarlet e Violet ultrapassaram 24 milhões de cópias, o que é um recorde incrível, né? Passando ali Pokémon Gold e Silver. Enquanto Palworld, meu irmão, tá anunciando que o total número de jogadores ultrapassou 19 milhões, sabe? Não só o número de vendas, né? Mas de vendas na Steam foram 12 milhões e de jogadores no Xbox Game Pass, né? São 7 milhões. Então assim, é um número gigantesco. É claro que as empresas ficaram impressionadas, tá bom? Esses aqui são os números mais atualizados aí que a gente tem agora para vocês entenderem por que não se fala de outra coisa, né? Inclusive, vou trazer mais 2 vídeos aqui que eu estou preparando sobre Palworld aqui no canal. Ative o sininho de notificações porque eu acho que esses vão ser muito interessantes. Eu gostaria muito que vocês assistissem quando ele sair, beleza? Vai desmistificar para muita gente também o que eu penso, o que eu gosto e o que eu acho sobre o jogo. Então assistam quando sair. Agora, amigos, sobre o Nintendo Switch 2. Eu sei que alguns de vocês estão assim, poxa vida, esse assunto de Nintendo Switch 2, mas quando a própria Nintendo tá falando sobre isso, sem usar o nome Switch 2, mas falando sobre próximas gerações, os próximos hardwares, a transição entre hardwares, é inegável que todo mundo quer saber sobre isso. E dessa vez, nessa matéria aqui do Nintendo Life, cara, a Nintendo ela entrou em detalhes sobre como ela vai oferecer propostas únicas para superar o desafio da transição de plataforma. É o assunto do momento. Tanto do momento que a própria Nintendo fala que vai abordar os negócios com um profundo senso de urgência. Vou explicar para vocês. O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, deixou bem claro, cara, que apesar do sucesso enorme do Nintendo Switch, eles não estão se sentindo num ambiente confortável. Eles estão preocupados sim com uma transição para uma próxima geração, porque eles querem que seja uma transição suave e que o próximo videogame tenha muito sucesso e que a Nintendo continue tendo bastante sucesso. Não é algo que eles acham que vai acontecer só porque o Nintendo Switch tem muito sucesso. Então eles estão fazendo isso com muito cuidado. E uma coisa que ele falou foi o seguinte: uma das diferenças do Nintendo Switch em relação a antes, né, do que a Nintendo fazia antes para trocar de geração, é que eles estão trabalhando com a DNA para promover as contas Nintendo que vão fazer essa transição ser suave. E que isso é muito importante para eles. Por isso, eles estão abordando seus negócios todos os dias com um profundo senso de urgência. Aí eles falam aqui da transição de geração, né? Aí falando, claro, sem mencionar nome, né? Eles estão falando de transição entre o Nintendo Switch e o Nintendo Switch 2. Eles falam o seguinte: a transição geracional de plataformas no negócio de consoles de jogos dedicados, que é o negócio da Nintendo, nunca é fácil. Enfrentamos desafios significativos ao seguir de plataformas
plataformas de sucesso várias vezes, ou seja, quando eles tinham uma plataforma de sucesso e eles seguiam adiante, né, por exemplo, do Wii, que vendeu números recordes, quando foi pro Wii U, cara, eles enfrentaram grandes desafios, e nem foi a única vez. Por exemplo, Super Nintendo, quando foi pro Nintendo 64, foi um grande desafio. Do Game Boy, quando foi pro Game Boy Advance. Do Nintendo DS, quando foi pro 3DS. É difícil, cara. Ele continua. Por isso, nunca consideramos a nossa situação atual totalmente segura. Nosso negócio está sempre exposto a uma grande concorrência, de uma perspectiva mais ampla do entretenimento e não apenas dos videogames, mas também de diversas formas de lazer que são concorrentes nessa indústria. Ele tá querendo dizer aqui que quando você quer se divertir, mano, às vezes você vai ligar sua televisão e colocar uma Netflix em vez de jogar um jogo. Inclusive, talvez essa preocupação da Nintendo explique um pouco do porquê que o Nintendo Switch ainda até hoje não tenha o aplicativo da Netflix. A Nintendo quer que você ligue o seu videogame e você jogue um jogo de videogame. Olha só, eu não sei se é por causa disso, tá? Claramente eles querem isso, mas eu não sei se é por isso que não tem o aplicativo da Netflix ainda para Nintendo Switch. De qualquer forma, ele diz que a concorrência deles não é apenas com outras plataformas de videogame, é também com outras formas de lazer. Ele fala, nesse ambiente há uma necessidade cada vez maior, essa parte aqui me pega, cada vez maior de inovar. E ele fala aqui, ó, mais do que nunca. Ou seja, no Nintendo Switch 2, mais do que nunca, a Nintendo quer continuar oferecendo propostas únicas para se tornar uma marca escolhida pelos clientes. Eles estão com um senso de urgência para trazer inovação para o mercado, para as pessoas poderem continuar querendo escolher a Nintendo. Porque se eles lançam apenas mais um videogame, cara, de repente as pessoas vão querer continuar comprando ali outras coisas ou escolhendo outras coisas para jogar. Por isso que eu sempre falo, cara, quando a Nintendo lança um novo videogame, eles lançam tendência, eles lançam inovação. Até hoje a história mostrou isso e a Nintendo vai continuar fazendo isso para poder continuar sendo essa escolha e chamar a atenção das pessoas. É por isso que eu tenho a expectativa de sim, o próximo videogame da Nintendo ser um Nintendo Switch mais poderoso e tudo mais, mas ele deve trazer alguma inovação, algo diferente que vai fazer as pessoas continuarem escolhendo. Então assim, a gente não sabe quais são os detalhes dessa inovação, dessa proposta única que a Nintendo quer trazer, mas uma coisa que eles parecem estar deixando bem claro, cara, nas suas declarações, é que a conta Nintendo, ela vai continuar sendo utilizada no futuro. Isso indica que a gente deve continuar tendo retrocompatibilidade. Mais uma vez eles falaram que as contas Nintendo são um ponto importante para conectar consumidores a longo prazo e não apenas em migração de hardware. Isso quer dizer que o próximo videogame da Nintendo, cara, vai utilizar as contas Nintendo, o que significa também que você não vai perder os jogos que você comprou, entendeu? E como eu escrevi aqui para vocês, o mais interessante é ver como isso tudo vai se conectar ao sucessor e de certa forma às vezes dá a entender que tudo que temos na conta Nintendo vai continuar. Dá a entender, eles não falaram isso com todas as palavras, mas eles deixaram bem claro que é uma parte importante do plano deles. Ia ser muito estranho se eles não fizessem isso depois de ter declarado e repetido isso várias vezes, né? E pra quem tava preocupado com o futuro dos videogames ali não existindo consoles, apenas serviços, né? Porque como a gente viu algumas pessoas já declarando isso em alguns momentos, grandes executivos, né? De que o futuro vai ser serviço, os consoles vão acabar cada vez mais, parece que isso não se aplica tanto à Nintendo, de repente as outras concorrentes ali como Sony, Microsoft, mas o presidente da Nintendo diz algo diferente, cara. O Furukawa falou para os investidores que fabricar consoles na verdade é a melhor estratégia para o sucesso da Nintendo. E ele explicou que a fusão dos negócios de portáteis e consoles permitiu que a Nintendo colocasse mais jogos para o Nintendo Switch por um longo período de tempo. E ele também enfatizou a importância dos exclusivos. Então assim, se você gosta da Nintendo pelo que ela é hoje, pela inovação, pelo fato dela fazer um hardware que ela utiliza muito bem e que ela tem jogos exclusivos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, a Nintendo também já deixou bastante claro que esse vai continuar sendo o plano dela mais pra frente, isso vai continuar acontecendo também no seu próximo hardware. Uma outra coisa interessante, cara, que o presidente Furukawa falou foi o seguinte: questionado sobre o filme do Mario que passou em diversos países, alguns não têm a presença oficial da Nintendo. E de fato, cara, a gente se sente muito injustiçado por ter demorado tantos anos pra Nintendo vir pro Brasil, mas tem muitos países que estão numa situação, cara, de acesso muito pior do que a nossa. E agora a Nintendo tá aqui, né? E aí o presidente Furukawa falou uma coisa interessante que tem a ver também com o nosso Brasil. Ele falou o seguinte: na América do Sul, em particular no México, tudo bem, não faz parte da América do Sul, mas beleza, fizemos promoções além do que fazíamos no passado e isso aumentou as vendas. Eles sabem que baixar o preço aumenta as vendas, galera. A Nintendo acabou de comprovar isso aqui. E eles sabem ainda mais, ele falou o seguinte: o preço do hardware
hardware é um dos problemas para expandir os nossos negócios em outras regiões. Cara, eles sabem que o preço do Nintendo Switch é um problema aqui no Brasil. Então assim, a Nintendo, à medida que os negócios aqui forem expandindo e melhorando, eles vão conseguir continuar fazendo promoções e vão continuar trabalhando nisso de fornecer os seus jogos de forma oficial ali, os seus consoles de forma oficial para as lojas, por um valor mais baixo. Eu mostrei para vocês aqui na Easy Games. E assim, tanto os consoles quanto os jogos estão, galera, com um preço abaixo do que é o oficial na mídia digital, sabe? Ou preço abaixo do que é aquele valor sugerido de venda que a Nintendo fez no seu anúncio. E eu acho que ela vai continuar tentando fazer isso para baratear, e a gente tá vendo as coisas baratearem. Quem acompanha lá o grupo de promoções que eu tenho lá no WhatsApp, ou no Telegram, ou no Instagram, onde vocês preferirem, o link sempre tá aqui na descrição, vocês sabem, cara, que tá encontrando o preço baixo em várias coisas. A Nintendo pode não fazer anúncio em relação a isso, mas quem acompanha os grupos de promoção sabe que é recorrente a queda de preço. Então assim, não é à toa. A Nintendo, ela tá trabalhando aqui com os parceiros do Brasil, só não fazendo grandes anúncios, mas eles estão trabalhando ali para poder fornecer preços menores, e o próprio presidente da Nintendo lá no Japão sabe disso. Então tá aí, galera, eu acho que agora a gente finaliza a nossa cobertura de todo esse documento, de tudo que a Nintendo fez e falou na última reunião com os investidores, que é muito interessante, né? Essa cobertura começou no último Coelho News e a gente concluiu ela agora com outras notícias e também lá no Twitter, que vocês podem acompanhar aqui no canal, e eu espero que vocês tenham gostado, cara, porque o Coelho News é esse nosso momento aqui nas terças, quintas e sábados de falar sobre videogame, de falar sobre esse assunto que a gente tanto gosta, entender o que as coisas significam. Isso é bom demais, galera. Então muito obrigado por sempre acompanharem aqui comigo o Coelho News. Se você curtiu, não esquece de deixar um likezão aí, que ajuda pra caramba. Cada like conta e faz o vídeo chegar à tela de mais uma pessoa através do algoritmo do YouTube. Então muito obrigado. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, inscreva-se aqui no canal Coelho do Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, e ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, beleza? Lembrando, quem tá procurando Amiibo, cara, ou tá querendo comprar alguma outra parada, entra lá na Easy Games, e se for Amiibo que você tá procurando, usa o cupom AMIIBOCJ que você vai conseguir aí R$10 de desconto, tá bom? Lembrando que vocês podem me seguir lá nas redes sociais, é @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, também lá no Instagram. Eu espero vocês por lá, principalmente no Insta. Vocês podem mandar uma mensagem pra mim aqui no Twitter, a gente conversa. E aqui na descrição do vídeo tem os nossos grupos de promoção. Entra em um deles agora, cara. Entra onde for mais conveniente pra vocês, tá? Seja no WhatsApp, ou no Instagram, ou lá no Telegram. Só não deixe de entrar, vocês têm que estar em um desses grupos pra eu poder ajudar vocês a pagarem menos. E avisar também quando tem promoção lá na Easy Games e em outros locais, tá bom? Dito isso, meus amigos, agora sim, eu vou ficando por aqui. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante que a nossa comunidade tem. Quero muito agradecer a todos os membros aqui no canal que me ajudam demais a essa jornada do YouTube. Se você gosta do meu conteúdo, considera apoiar aí, cara, porque você me ajuda a trazer todos esses vídeos com qualidade pra vocês aqui todos os dias, tá bom? Ó, quem quiser saber mais notícias, entra lá no site do Coelho News, que lá tem tudo que tá acontecendo, é o agregador de notícias Nintendo. E aqui, ó, é o outro vídeo que eu preparei pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante de assistir depois desse aqui, tá bom? O canal de cortes é perfeito, cara, pra vocês acharem as notícias que vocês estão procurando e irem direto ao ponto, e também as análises dos jogos. Inclusive várias que eu mencionei aqui, pra achar mais fácil ver ela direto ao ponto, vocês encontram lá no canal de cortes, então se inscreve lá também, beleza? Dito isso, meus amigos, agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!